A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de teologia, dando continuidade às nossas videoaulas de teologia dos núcleos de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, e também os irmãos que estudam conosco no sistema EAD. Nesta oportunidade, nós estaremos encerrando o estudo dos livros poéticos, a qual nós iniciamos lá no livro de Jó e estamos concluindo agora com o livro de Cantares de Salomão, que está aí no 5º capítulo do nosso livro, o livro de Cantares. Os irmãos, é importante, ter um ambiente adequado para estudar. Se você puder se fechar no seu quarto, arrumar um lugar mais reservado, que você não seja incomodado por ninguém. E ao longo do vídeo você também deve pausá-lo, acompanhar os slides, conferir as referências bíblicas, para que haja um melhor aproveitamento desta videoaula. Os irmãos que têm já os nossos slides em mãos, eu abri o slide com uma colaboração aí de Orígenes, que viveu ali mais ou menos ali entre 185 a 254 e trouxe algumas contribuições para o estudo teológico. E a frase inicial diz: depois que você estuda todos esses cânticos, deve subir ao mais alto monte para entoar o cântico do noivo, o cântico dos cânticos. Então, Orígenes, falando da sua alegria, da sua empolgação, o seu desejo de adorar a Deus após a leitura, após o estudo do livro de Cantares, que é o estudo que nós estamos iniciando agora. Cantares, no hebraico, é o livro chamado Shir Hashirim. Na Septuaginta e na Vulgata é chamada simplesmente de O Cântico. E na versão siríaca, a sabedoria da sabedoria do mesmo Salomão. O próprio Orígenes, que há pouco eu acabei de comentar, e também Jerônimo, eles chegaram a afirmar que os judeus no passado só poderiam ter acesso, ler o livro de Cantares, se esse tivesse acima de 30 anos, talvez até por falta de uma interpretação mais clara daquilo que é o livro de Cantares. Na verdade, o livro de Cantares não é um livro carnal, mas é um livro de profunda espiritualidade, isso que queremos aqui citar ao longo desta aula. Então, ao fazer essa leitura de Cantares, depende a ótica, que você vai ler ele. Você pode ler ele tanto de uma forma literal. Nessa forma literal, você vai ler ele como um relacionamento de um homem e de uma mulher. Você pode também fazer a leitura dele de forma alegórica, que já é uma relação mais de Deus e Israel. E você também pode fazer uma leitura tipológica, que é aquela que interessa mais a nós, que é uma leitura que mostra Cristo e a igreja. Na leitura literal, que mostra esse romance de Salomão com a sua amada, é importante nós falarmos que sim, existiu. Nós entendemos que ali a narrativa de um fato verídico, era alguém a qual Salomão de fato se apaixonou e amou esta mulher. Então ele mostra uma interpretação literal, mostra a alegria, a profundidade, a bênção de Deus também, do casamento, e a alegria de Deus também na realização do projeto divino do casamento. E nós devemos adequar o pensamento aí de Salomão em Cantares com o restante da Bíblia. A Bíblia, ela também deixa importantes orientações quanto ao relacionamento conjugal. Você não é apenas o livro de Cantares
que vai falar a respeito desse relacionamento, né? Nós temos, por exemplo, lá Efésios capítulo 5, verso 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então a temática casamento faz parte da Bíblia, né? Nesse capítulo de Efésios, capítulo 5, onde fala da submissão da mulher, também fala da obrigação do homem de amar a mulher de uma forma grandiosa, a ponto de comparar o amor do homem pela sua esposa com o amor de Cristo pela igreja. Então veja que esse é um tema abordado e muito importante para a Bíblia Sagrada e para o cristão de uma maneira geral. Então mostra a bênção de Deus, né, no amor, na sexualidade, a alegria desta comunhão, a bênção de Deus nesse relacionamento. É uma temática quando nós colocamos os óculos literais, né, por assim dizer, na leitura do livro de Cantares, né? Mas a segunda interpretação, além da literal, né, a primeira é a literal, a segunda interpretação seria quando nós colocamos um óculos alegórico, né? Enxergar o livro de Cantares, né, os seus capítulos, com uma leitura alegórica. Nesse modelo, a gente dá ênfase na relação de Deus, o Deus do Velho Testamento, e o seu povo, que é Israel, né? De fato, nós consideramos que Israel é a esposa de Cristo, né? E Deus é um Deus que é traído por essa esposa, é um Deus que ama e perdoa por muitas vezes esse povo e chega até a castigá-lo em alguns momentos da história, mas mesmo assim Deus não abandona o seu povo, né? Então, um relacionamento de um profundo amor de Deus para com Israel, né? E é importante aqui, quando a gente faz essa comparação, que você vê que entre os muitos amores de Salomão, o texto de Cantares deixa que o verdadeiro amor de Salomão realmente era a respeito de Sulamita, né? Se você me acompanhar aí na sua Bíblia e abrir lá em Cantares, no capítulo 6, versos 8 e 9, vai dizer da seguinte maneira: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram as filhas e chamaram-na bem-aventurada, as rainhas e as concubinas louvaram-na. Então, nesse texto de Cantares mostra que o verdadeiro amor de Salomão, de fato, era sulamita, assim como o verdadeiro amor de Deus é o povo de Israel, né? A igreja, ela é uma fração do tempo, né? A Bíblia, de maneira geral, ela é muito voltada, né, por esse amor de Deus a Israel, né? Mas quando você faz essa comparação do capítulo 6, verso 8 e 9, que agora nós falamos, os católicos, né, eles, no pensamento deles, né, quando fala dessa imaculada, dessa única da sua mãe, a Igreja Católica, ela tem uma interpretação diferente de nós. Eles vão dizer que a sulamita, no caso aí, seria Maria, né? Seria a Virgem Maria, que é aquela que estaria apaixonada, né? Na verdade, é um relacionamento muito próximo ali ao Espírito Santo, concebeu do Espírito Santo, mas essa é uma interpretação exclusiva da Igreja Romana. Agora, a terceira interpretação, né? Já falamos da literal, já falamos da interpretação de Deus e Israel, que seria uma interpretação alegórica. Agora nós temos a terceira interpretação, que é a interpretação tipológica. E essa tem uma relação mais próxima conosco e com a igreja, né? Porque quando a gente lê o Velho Testamento, nós devemos procurar Cristo em todo o Velho Testamento também, né? Então, de uma forma ou de outra, principalmente é uma lição que veio muito da Reforma Protestante,
Cristo está presente em todos os 66 livros da Bíblia. E ele se apresenta no Velho Testamento principalmente por sombras. Então essa visão tipológica vai fazer com que a gente encontre em personagens do Velho Testamento tipos de Cristo. É claro que naquele tempo, possivelmente, aquelas pessoas não tinham essa visão, porque não tem a completa revelação, né? O Velho Testamento, na verdade, só é explicado com o Novo, então eles tinham uma parte desta revelação. Hoje nós temos toda a Bíblia em mãos, nós conseguimos entender melhor essa visão tipológica, tá? Então, quando nós falamos ali de Salomão e Sulamita, nessa visão tipológica, Salomão representaria o Cristo, Jesus, que virá de encontro à sua noiva, que por sua vez, no texto de Cantares, seria a Sulamita. Então, nessa visão, Cantares vai mostrar o amor de Jesus pela noiva, a sua igreja, e o amor da igreja por Salomão, né? E aí ficaria mais fácil, você olhando por esse prisma, fica muito mais fácil você entender os textos que estão aqui no livro de Cantares, né? Mas é importante também a gente esclarecer um pouquinho mais o tipo. E o que é tipo, né? Tipo é uma linguagem teológica para fazer menção dessa sombra, daquilo que no Velho Testamento representava a Cristo. Tá? Então, ali no caso, Salomão é um tipo de Cristo. Né? Você pode colocar, por exemplo, Moisés, que é o libertador, ali poderia ser interpretado como também um tipo, né, de Cristo, se bem que cabe até mais aí Josué, né? Josué é aquele que leva o povo a receber a promessa de Deus, de entrar na terra que mana leite e mel. Então Josué, né, que pega o povo e leva o povo para a terra prometida, pode ser considerado como um tipo de Cristo. Alguns vão interpretar, por exemplo, o quarto homem da fornalha lá de Daniel, que o rei vai ver aquele quarto homem com semelhança à excelência, ao Filho dos Deuses, e vai chamar atenção a ele. Alguns vão entender que aquele quarto homem também seria um tipo de Cristo. Tá? Temos também, por exemplo, Jonas, né? Jesus vai fazer uma associação da sua morte, né? E o seu tempo de morte, né? 3 dias lá no seio da terra, com o tempo que Jonas está dentro do ventre do grande peixe. Então Jonas também seria então um tipo de Cristo. Só que você também pode fazer uma análise no sentido contrário, né? Olhando no Velho Testamento, ou melhor, olhando no Novo Testamento para o Velho, né? Olhando da frente para trás. E quando você faz essa visão do Novo para o Velho, nós chamamos de antítipo. Então seria mais ou menos assim para você entender. Josué é um tipo de Cristo. Jesus é o antítipo de Josué. Jonas poderia ser considerado um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo de Jonas. Tá? São essas duas linguagens teológicas para nós entendermos melhor essa visão tipológica. Né? Também nós podemos interpretar as duas formas de visão do livro de Cantares, tanto uma visão horizontal como uma visão vertical. Né? Quando você lê Cantares uma visão horizontal, você vê ele numa visão humana, relação homem e mulher. Mas quando você vê Cantares na visão vertical, então você vê relacionamento de Cristo, a sua igreja, Deus e Israel. Tá? Nós sabemos, né, nós já viemos estudando, que Salomão é o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e que ele teria escrito esses livros em tempos diferentes da sua vida. Né? E cada um com uma temática. Provérbios trata mais da vida moral do ser, né? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, o justo e o ímpio e assim por diante. Eclesiastes, uma visão mais natural, né, do fim de todo homem, de como vive o homem aqui nessa terra.
E Cantares, né, por incrível que pareça, trata de uma questão mais espiritual. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento podem tratar Cantares como uma visão carnal, mas sem dúvida alguma, dos 3 livros, Cantares vai ser aquele mais profundo e aquele mais espiritual. Isso que é importante estudar e entender a palavra de Deus. Alguns fazem o comparativo desses 3 livros de Salomão com os 3 compartimentos do tabernáculo. Lembra do tabernáculo edificado ali por Moisés? Onde você tem 3 divisões, né? Sendo o primeiro o átrio, que é o espaço maior. Você tem também ali o segundo, que é o lugar santo, e o terceiro, que é santo do santo. Então, alguns vão atribuir, né, Provérbios ao átrio, Eclesiastes ao lugar santo e justamente o Cantares no lugar santo dos santos, que é um lugar onde o sacerdote tem uma proximidade maior que Deus, com Deus, e uma intimidade mais próxima com ele. Então, nesse caso, Cantares seria ali a revelação da glória de Deus. Também nós temos em Cantares alguns aspectos culturais, e esses aspectos culturais, quando estudado, eles fortalecem a ideia que, de fato, aconteceu esse relacionamento entre Salomão e Sulamita, que não é uma história, que não é um conto, né? Igual nós estudamos lá em Jó, como provar que Jó não é uma historinha que contaram. E tem alguns fatores em Cantares que fortalecem essa ideia também de fato, essa história ser real, conforme nós acreditamos. Um aspecto seria o aspecto geográfico, porque os lugares citados ao longo de Cantares são lugares que de fato existiram, né? Saron, Líbano, Hermon, Carmelo, né? Então ele faz uma narrativa de lugares que de fato existem e existiram. Outro fator, né, cultural muito importante é que Salomão, nós sabemos da sua riqueza, né? Sabemos do esplendor do seu reinado. Então, a descrição de Cantares tem uma relação com muito luxo, né? Com coisas caríssimas. Então, ele faz sentido, essa descrição de Salomão, em um tempo de muita prosperidade, num tempo de muita riqueza, né? Então, ele vai falar ali de perfumes, vai falar de especiarias, de artigos de luxo, né? Muito a ver com a realidade que Salomão ele vivia. Se você conferir aí Cantares, capítulo 5, o verso 14 e o verso 15, né? Se você quiser pegar a sua Bíblia aí e me acompanhar, diz assim: seus braços são cilindros de ouro, engastados com berilo. Então está falando de ouro. Seu tronco é como um marfim polido, adornado de safiras. Então, marfim, safiras, né? Suas pernas são colunas de mármore, com base de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano e é elegante como os cedros. Então, fala de madeira, de pedra preciosa, do marfim, do mármore e, sobretudo, do ouro. Então, está muito relacionado com o tempo de prosperidade do reinado de Salomão. Está fortalecendo essa ideia que não é um conto, mas é uma história literal também que está sendo descrita. Também, agora dando uma pincelada em alguns textos, né, partindo ali do capítulo 1 e o capítulo 2, principalmente por aquela visão tipológica, nós vamos ter lá, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, um desejo, né? Parece que Sulamita ali expressa o seu desejo de encontrar com Salomão, ou seja, o desejo da igreja de encontrar com Cristo. E você pode fazer algumas aplicações, por exemplo, lá, Cantares, no capítulo 1, verso 2 e 3, eu vou ler aqui para nós. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Então mostra a busca incessante, né, da presença de Cristo. E ali você pode fazer a aplicação, né, que esse texto mostra essa comunhão do relacionamento da igreja e de Cristo.
né? E aí você poderia pegar esses beijos, esse unguento e aplicar, né? Por exemplo, que os preceitos de Cristo é como um beijo para a noiva, né? Que o perfume de Cristo é notado quando ele se faz presente na igreja. Então são aplicações que se pode ser feito. Ainda no capítulo 1, quando você vai lá no verso 5 e no verso 6, vai falar que a sulamita é morena, né? Vai dizer, não olheis por eu ser morena. E ela vai explicar, né? Eu sou morena, porém eu sou formosa. E que ela era experimentada no trabalho, porque cuidava das vinhas. É muito interessante esse texto. Ali morena é negra, né? Sulamita seria negra. Principalmente culturalmente, acredita-se que nesse tempo as mulheres não tomavam nenhum tipo de sol, porque quanto mais brancas, mais bonitas elas seriam consideradas. Então Sulamita está dizendo, olha, não olheis por eu ser morena, porque eu sou alguém sofrida, né? Trabalhadeira, representando também a igreja, né? Uma igreja sofrida, uma igreja que trabalha, mas que conserva a sua formosura e continua a ser amada de Cristo, né? O fator cultural, ele é muito presente aqui no livro de Cantares, né? Você é muito curioso lá, ainda no capítulo 1, no verso 9, aquele texto das éguas de Faraó, né? Ele diz assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada minha. Então você vê aí Salomão comparando Sulamita com as éguas do carro de Faraó. É muito estranho, né? Os irmãos não podem tecer esse tipo de elogio às suas esposas, que na nossa cultura não vai dar muito certo, não. Cuidado, né? Mas culturalmente, por que ele fala isso, né? De maneira nenhuma é uma ofensa, né? É claro que ali Faraó, né, tem a ideia de poder, de reino de riqueza, né? E que as suas éguas, né, seriam as mais belas, as mais fortes, as mais bonitas, as mais velozes, as mais preparadas para a guerra, as mais desejadas, as mais caras, né? Que quando ferida resistiam, né? Força, intrepidez, sempre dispostas. Então era um tremendo elogio, né, para a amada comparar ela às éguas de Faraó, tá? Cuidado. Também ainda falando um pouquinho aí do capítulo 1 e capítulo 2, né, você tem lá capítulo 1, verso 14, Cantares, capítulo 1, verso 14, diz assim, como ramalhete de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Agora a noiva também está fazendo um comparativo ao noivo e dizendo que ele é um ramalhete de hena, né? Olha que interessante. Então aí mais um fator cultural, né? O que é o ramalhete de hena, né? A hena aí ela é um arbusto com folhagens verdes e muito cheirosa, né? Usada muito para a confecção de perfumes, para aromatizar, né? Deixar perfumado alguns ambientes, né? No Templo de Salomão, você vai encontrar muito dessa erva que era buscada ali na região do Mar Morto, né? Então as mulheres, né, se adornavam, né, ficavam cheirosas com esse ramalhete de hena. Então é um elogio, ele era precioso, cheiroso, né? Poderia ser interpretado dessa forma também, tá? Agora fazendo uma abordagem ali do capítulo 2 até o capítulo 3, né, de 2:8 a 3:5, você tem um outro comparativo da noiva ao noivo, e também, mais uma vez, o fator cultural aparece aqui de uma forma estranha para a nossa cultura. Capítulo 2, verso 9 diz assim, a noiva compara o noivo, indicando a beleza do movimento perfeito, né? Na verdade, ela diz assim que compara ele ao gamo, só que algumas traduções vai dizer que compara ele ao veado, a uma gazela, né? Então ele está comparando ele a um animal. E claro que na nossa cultura seria uma ofensa, né? Comparar ao veado, devido à conotação da nossa cultura,
mas ela fala ali a respeito da beleza do gamo, da beleza do animal, do seu movimento perfeito, da beleza do seu caminhar. Então, logo aí o gamo ou o veado seria um símbolo de beleza. Tá? Seguindo um pouquinho mais, também ali o capítulo 3 ao capítulo 5 vai descrever o casamento desta mulher com Salomão, né? Descrevendo também ali o casamento da igreja, né? As bodas do Cordeiro, o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Então ele vai falar a respeito de uma entrada triunfal da igreja, ou melhor ali da igreja, mas também da noiva, né? Num belo casamento, né? Capítulo 3, versos 6 e 7, fala ali de um cortejo e admiração das pessoas pela beleza da noiva que se apresenta. Capítulo 3, versos 6 e 7 diz: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então a liteira é uma espécie de carruagem, né? Se você continuar a leitura a partir do verso 7, do capítulo 3, vai dizer que Salomão mandou fazer, né, essa liteira, essa carruagem com ouro, de uma forma muito peculiar, né? Então ele está descrevendo o cenário, a noiva dentro da liteira, né, as pessoas saindo para fora, vendo a beleza dessa noiva, e aqueles 60 soldados, né, protegendo a chegada da noiva para o casamento. O capítulo 5 e o capítulo 6 mostra que passou algum tempo após esse casamento, tá? E ali vai ter um diálogo, né, de uma preocupação com a noiva, principalmente lá o capítulo 5, verso 6, com o noivo, né? Aí olhando a linguagem alegórica, vou ler aqui, capítulo 5, verso 6, olha que diz: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desvaleceu quando ele falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas não me respondeu. Muitos teólogos interpretam esse texto aí, né, como uma profecia para o período do cativeiro babilônico, né, onde o povo de Israel foi retirado, né, de Jerusalém, foi retirado da sua terra, e que a noiva, né, estaria procurando ele, né, nessa visão alegórica, e não teria o encontrado. No capítulo 5, do verso 10 ao 16, se você puder fazer a leitura, tem uma descrição, né, da beleza ali do noivo, mas que seria aplicada à beleza de Cristo, né? Então vale a pena você dar uma conferida. Do capítulo 6 ao capítulo 8, né, você tem ali 6:13, o coro das mulheres que pedem a esposa para apresentar uma dança, e essa dança é chamada de dança de Manaim, né? Então seria ali as pessoas pedindo para que a noiva ali, a esposa nesse momento, apresentassem uma dança como de anjos, né? Como diz lá Gênesis 32:2, né? Seria uma beleza, a beleza dessa dança, tá? Lá no capítulo 7, de 1 a 5, Sulamita aceita o pedido, e à medida que dança, o coro entoa um cântico falando da sua beleza, tá? Então no capítulo 6 há o pedido dessa dança, e no capítulo 7 a esposa teria dançado e causado aí espanto pela sua beleza diante daquela plateia que ali está, tá? Ainda agora, partindo já para o final, você tem ali no capítulo 8 o relato de um ardente desejo da noiva continuar com o noivo, né? Então dá uma ideia de que passou-se o tempo, mas ela ainda continua profundamente apaixonada, amando o seu noivo, né? Relata o ardente desejo da igreja e ter uma proximidade, uma intimidade muito claro com Cristo, tá? Ainda lá no capítulo 8 parece haver uma mudança de cenário, aonde ela sai de Jerusalém e volta para sua terra natal, né? E ali vai ter algumas narrativas
que alguns vão interpretar que é o encontro de Jesus com Israel, né? Será um encontro de Israel com Jesus, um reencontro, né? Após Israel ter negado Cristo, lá na frente na história escatológica, teria aí uma narrativa no capítulo 8 desse reencontro de Cristo com Israel. O capítulo 8, verso 14, expressa bem o desejo da noiva, que diz: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, né? Então o livro de Cantares termina com esse desejo, né, tipológico da igreja desejosa de encontrar a Cristo. E você, querido aluno, ainda encontra-se desejoso por esse encontro com Cristo? Eu acredito que sim. Olhamos para Cantares e conservamos esse amor, esse desejo, essa pureza, essa intimidade que nós devemos ter com Cristo, sabendo que logo Cristo voltará, nos arrebatará e a igreja, que hoje é noiva, será esposa de Cristo e estará com Ele para todo sempre. Deus abençoe os queridos irmãos. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.